Vinha FM, pelo portal vinhafm.com. Fala, doutor. Está começando o Fala Doutor pela Vinha FM. Pelo amor de Deus, se você não tem esse espaço toda semana na sua agenda, marca aí. É quinta-feira, 5 da tarde, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, pela Rádio Vinha FM. Quem está nos ouvindo agora na frequência 91,9. E eles são as nossas estrelas, Dr. Francisco Rebouças e também Dr. Hélio Arão. Sejam muito bem-vindos, doutores. O Fala Doutor, que inclusive vai falar dos mitos e verdades hoje sobre o emagrecimento. Dr. Hélio Arão, uma boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Francisco. Nós estamos aqui mais uma vez nesse programa que já pegou. Eu tenho recebido muitos elogios e muitas perguntas no meu Instagram e nós estamos trazendo temas, né, que são temas, às vezes podem ser polêmicos, mas são coisas do dia a dia, que nós vemos nos nossos consultórios todos os dias. Doutor, eu quero emagrecer, como que eu faço? Doutor, isso emagrece? E aquilo? É isso que nós vamos falar hoje. Com muita certeza. E eu vou falar aqui, ó, relato pessoal, ouvinte. Eu estou sendo transformado pelo Fala Doutor. Cada programa que passa eu saio daqui melhor e espero que eu esteja colocando em prática, já que a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, né? Doutor Francisco Rebouças, você que lida diariamente com pacientes que precisam emagrecer. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, ouvinte. É um prazer voltar aqui. Então, nós vamos aqui compartilhar um pouquinho do que a gente ouve muito no consultório, né? E nada mais importante do que após as festas, né? Falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Todo mundo já no final do ano, começo do ano, já está programando emagrecer. Quem não precisa emagrecer? E a nossa proposta aqui é trazer de maneira científica, mais descomplicada, os mitos e verdades a respeito do emagrecimento. Muita certeza. Inclusive eu falei uma brincadeira nos bastidores aqui, mas é verdade. Segunda-feira, dia oficial da dieta. E é claro, na segunda noite ou na terça de manhã, no máximo, dia oficial da quebra da dieta. Pra gente começar do início, o que é dieta? O que necessariamente é uma dieta? E por que as pessoas têm tanta dificuldade em manter a dieta? Na verdade, a dieta é uma mudança na sua rotina alimentar. Existem no mercado inúmeras dietas, low carb, restritiva, que só com proteína, né, que são a dieta proteica. Nós temos dieta de todos os tipos. Se você entrar na internet, você vai ver vários tipos de dieta. Na verdade, a dieta você vai retirar, você vai diminuir o aporte do que você está ingerindo de calorias, né, no intuito de gastar mais do que aquilo que está entrando. É uma conta igual a conta de banco. Se eu ponho mais dinheiro do que eu tiro, vai sobrar. Então, na obesidade é a mesma coisa. Se está entrando um aporte calórico maior, eu tenho que reeducar. Então, a dieta, na verdade, é uma reeducação alimentar. Existem vários tipos. Alguma pode adequar para você, mas só a dieta, vamos ser sinceros, nós estamos começando o ano, só a dieta não vai emagrecer ninguém. A dieta ela não é sustentável por longo prazo. Nós temos que mudar, é hábito. É o que nós vamos falar aqui hoje. Com muita certeza. Só pra gente entender, eu até faço essa relação, a gente sabe que o dependente químico, ele tem ali realmente o impulso, né, dentro do organismo, levando ele à substância da droga, né? É possível fazer algum tipo de comparação com o açúcar? Existe uma dependência química? Tem gente que fala assim, gente, eu tô dando abstinência, porque eu tô sem comer chocolate. Eu mesmo já dei esse tipo de abstinência de chocolate. Existe alguma coisa química no organismo, doutor Francisco? Sem dúvida, né? A dieta é o que a pessoa come, né? E a dieta que a gente fala popularmente, dieta restritiva, de emagrecimento. A obesidade, quem está acima do peso, falando de obesidade, ela é um problema complexo e multifatorial. Então o tratamento ele também tem que ser complexo e multifatorial. Então ele envolve a parte hormonal, a parte bioquímica, a parte psicológica. E é isso que a gente vai desmistificar um pouquinho a respeito disso. Realmente, quem está acima do peso, ela depende hormonalmente de caloria. Ela bioquimicamente de caloria e emocionalmente também. Então a gente vai falar aqui. Muitas vezes as pessoas me perguntam, qual que é o segredo para emagrecer, né? Então assim, logo a gente já está falando no começo do programa. Nós estamos aqui para esclarecer, trazer informação de qualidade. E não existe segredo. Não sempre no meu Instagram, porque eu trato obesidade mórbida, exclusivamente aquele que tem muito acima do peso de maneira cirúrgica, mas sempre me mandam, Hélio. Abacaxi com limão emagrece, aquilo com aquilo emagrece. Não, as famosas sopas, que você vê as artistas usando. Eu fiz a dieta da sopa. O princípio é muito simples, Guilherme.
Tudo. Eu acho isso maravilhoso, viu? Só que eu preciso registrar, o povo tem uma criatividade do tamanho do universo para fazer dieta. Tudo que você falar que queima gordura tem uma chance alta de dar um grande bope, de vender. E eu gosto de falar para meus pacientes o seguinte, um segredo da medicina, Guilherme. Tudo na medicina que tem muito tratamento significa que nenhum é muito bom. Você acha que se um método desse funcionasse, queimasse, as pessoas iriam fazer outras coisas além do que está se propondo ali? Então, assim, o nosso propósito aqui não é dar um segredo, mas é compartilhar princípios relacionados com o emagrecimento. Os princípios não mudam, independente do tipo de dieta que você vai fazer, independente da quantidade de peso que você precisa perder, os princípios, eles se mantêm. E o princípio nada mais é, ele está vinculado ao ganho e ao gasto. Seja o gasto basal ou o gasto imediato. Esse é o princípio, ele gira em torno disso aí. É o que nós vamos falar por aqui. E aí o Guilherme perguntou, existe uma relação de dependência? Existe, porque o nosso cérebro, ele tem uma região que ele produz um hormônio, que é o hormônio do prazer, ele é a serotonina. E o chocolate, o açúcar, ele libera a serotonina. Então isso dá uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer. E o cérebro pede isso. Tanto que quem entra numa dieta aí, nessas dietas de restrição calórica severa, ou seja, a dieta da proteína, que é uma dieta cetogênica, onde na primeira fase não entra nada de carboidrato, é zero carbo, a pessoa passa mal, ela sente dor de cabeça, o cérebro está pedindo o açúcar, ele está pedindo o carboidrato, porque ele não aguenta, então ele vai ficando a pessoa fica irritada, fica nervosa, porque não tem aquilo que dá o prazer. Esse é o começo da dieta, sempre vai ter isso. Por quê? O cérebro ele pede o açúcar, porque o açúcar libera a serotonina, hormônio do prazer. Com muita certeza. E é nítido que as pessoas elas ficam buscando quando não tem, né? Então assim, nossa, eu preciso de um doce. Né? Eu já ouvi isso demais da conta. E eu acho que o doce é o grande vilão da obesidade hoje em dia, Um né? dos grandes. Um dos grandes. Junto com a farinha branca, né? Olha só. Porque a farinha... O pessoal, ela não é doce, mas ela é amido puro. E aí esse amido ele vai ser quebrado e ela vira só glicose. Então isso vai acumular, não tem jeito. Agora, Francisco, eu anotei aqui, toda pessoa é gorda porque ela come muito, Francisco? Não necessariamente. É mesmo? Porque todo mundo... Porque nós falamos aqui, ó, se você tem um aporte maior do que o gasto, você vai engordar. Mas toda pessoa é gorda porque come muito? Não necessariamente. Depende do que eu falei. Uma coisa é o ganho, que é o que a pessoa come. Obviamente, se ela come muito, ela tem mais chance de engordar. Mas também tem o gasto, que é o que a pessoa gasta. Não só o gasto com atividade física, que eu chamei de gasto presente, mas tem o gasto basal, Guilherme, que é o metabolismo. Por isso que se todo mundo já percebeu que tem um adolescente lá que come como um esmeril, a expressão de Goiás aqui, não engorda nada, ele é magrinho, porque ele tem um metabolismo alto. De dar inveja. Eu não sei se é verídico, mas eu tinha informação que o Phelps, ele tinha uma dieta de 7.000 calorias. 7.000 calorias. Pelo Esses amor lutadores de de UFC também, eles mandam uma pizza numa sentada. Você tá doido. Porque eu tenho um alto gasto, tanto um gasto basal, porque tem muita musculatura, quanto o gasto daquilo que ele faz, o gasto atual, o presente que ele tá malhando. Isso é um fato, isso é um princípio. E é uma bola de neve, porque o gordinho, geralmente, ele tem um metabolismo menor, mais diminuído. E aí o gasto energético dele no repouso é bem menor do que de um atleta. Então ele, naturalmente, às vezes ele come menos e já engorda. Mas tem um outro fator que a gente também tem que levar em consideração. Existem algumas doenças que estão associadas, principalmente doenças hormonais, como, por exemplo, um hipotiroidismo. A pessoa ela come pouco, mas mesmo assim ela tem um ganho elevado de peso. São doenças que atrapalham o metabolismo, porque o que o Francisco falou é o correto. Nós temos um metabolismo basal, todo mundo tem o seu. E aí nós podemos aumentar ou não, de acordo com a atividade física que nós fazemos, de acordo com aquilo que nós plantamos ao longo da vida. Não tem como você aumentar o metabolismo da noite para o dia fazendo atividade física. Aí vem os remédios que as pessoas estão usando para acelerar o metabolismo. Termogênicos, remédios para tireoide. Hoje está uma loucura. As pessoas estão usando remédio para gerar um hipertireoidismo com o intuito de gastar energia sem fazer força. Olha que loucura. Não é, Francisco? E isso, como se diz, vai ter com certeza uma consequência ruim.
Não existe almoço grátis, já falamos várias vezes. Porque a pessoa não quer fazer exercício, aí segue esse caminho aí da facilidade. Toma um medicamento, fica com hipertireoidismo, que no caso aí ele é induzido e perde o peso. Mas e aí, o que vai acontecer? Não, a consequência é terrível, né? Quando a gente fala, eu ouço muito em consultório, né? Eu tenho tendência a engordar. A questão da doença, ela é Eu não vou nem falar da minha parte. Ela então, é muito importante. Ela é muito importante o que o Dr. Hélio falou. Então, quando uma pessoa vai com queixa de sobrepeso para um tratamento de saúde, isso é sempre avaliado. Mas eu vou te falar uma coisa, Guilherme, é a menor parte, mas muito pequena mesmo. Então, existe tendência a engordar? Eu gosto de falar o seguinte, mais forte que a tendência a engordar é a tendência para comer. E eu provo isso pela sociedade. A genética tem influência na obesidade? Tem, muito pequena, comparado com a parte comportamental. Como é que eu provo isso? É só olhar a sociedade. A sociedade, ela engordou nos últimos 30, 50 anos. E foi mesmo, porque antigamente o povo era magrinho. Genética não muda em 30, 50 anos. Você olha a foto anos. do povo antigo, não tem muito gordo, é pouco. Mas aí eu ouço muito, mas meu pai é gordinho, minha mãe é gordinho, toda uma família de gordinho. Eu faço um desafio. Pega um casal gordinho, vá lá e abra a geladeira dele, e pegue um casal magrinho e abra a geladeira dele. São geladeiras diferentes. Então o filho do gordinho tem uma tendência maior de ser gordinho, porque os hábitos alimentares dos pais são piores do que aquele que é magro. Eu não estou desprezando a genética, mas as pessoas jogam muito na conta da genética, dá uma fuga. E na verdade, a parte comportamental, os hábitos alimentares, tem um peso muito maior do que a genética. E da mesma forma as doenças. As doenças, algumas doenças que geram uma alteração de metabolismo, elas têm que ser levantadas. Mas eu garanto, é a menor parte. A maioria das vezes é erro alimentar. Eu quero falar um segredo, um princípio, que o ouvinte ele vai entender, que é uma dúvida muito comum, Guilherme, sobre alimento. Como é que funciona o organismo? Tipo de alimento. E a pergunta que ela vem é a seguinte: por que eu vou comer um alimento integral se a caloria dele é igual ao não integral? E tem pessoas que são bitoladas em fazer conta de caloria. Quantas calorias tem isso? Quantas calorias tem aquilo? Nossa, eu conheço. E não é simples assim. Esse não é um raciocínio que funciona. Então, assim, a pessoa tem que entender que Deus fez as coisas perfeitas e tem algum tipo de alimento que não é comum na natureza. Os carboidratos simples e os ultraprocessados. Então, o seu organismo ele é preparado para digerir aquilo ali. Eu gosto muito do exemplo do suco de laranja, que dá para a pessoa entender. Ela come 2 laranjas de manhã. Cheia de fibra. E come o bagaço. Quando aquilo bateu no começo do intestino, vai ter açúcar ali da frutose. E vai começar a absorver. Mas ela não consegue absorver tudo porque tem que estar entremeado com fibras. É integral, vamos dizer assim. Então, aquilo são pouca quantidade de açúcar que vai ao longo do trato digestivo. E 2 laranjas, né? A quantidade aqui é crucial. Isso, aquele bolo vai chegar no final do intestino e vai produzir um hormônio que vai gerar saciedade e vai melhorar o acúmulo de gordura intraabdominal. Então, aquelas 2 laranjas vai dar saciedade, a pessoa vai ter menos fome, e vai produzir um hormônio que favorece não armazenar peso. Agora ela pega aquelas mesmas 2 laranjas, coloca num copo e bebe aquele suco da laranja. Espremeu a laranja. As mesmas calorias. E não dá um copo cheio não, hein? Pegou toda... Pior que às vezes ainda adoça, né? E foi mais carboidrato claro. Simples. Pegou toda a caloria, jogou pra dentro. Aquilo é absorvido no começo do intestino. Quando é absorvido ou ultraprocessado, algum doce ultraprocessado, seu organismo... Isso não tem na natureza, Guilherme. Seu organismo está entendendo, tá vindo uma grande quantidade de alimento aí, produz insulina, dá um pico insulínico, aquilo já absorveu, já acabou. O que vai acontecer? A pessoa vai ter mais fome e vai estar preparada para acumular mais gordura. Ou seja, ela não deu saciedade, em pouco tempo ela vai querer comer mais e vai acumular mais gordura. Então é um ciclo vicioso. Então, assim, um raciocínio não é calorias apenas. Por isso que o integral é mais saudável. Por isso que a fibra, a frutose, ela é um veneno. Mas Deus deu o veneno com
na quantidade certa da fibra, a fruta. Comer uma fruta é saudável, porque tem a fibra na quantidade certa daquilo ali. Por que eu estou falando que é um veneno? Porque tem pessoas que acham que porque é natural, é saudável. E tem o hábito de beber suco. Então eu trato muito a obesidade daquelas pessoas que não tomam refrigerante. Eu estou de dieta, eu vou tomar suco natural sem açúcar. E acha que pode tomar 2 litros. Não é um hábito saudável. Ele está ingerindo muitas calorias, mudando o perfil de metabólico dela sem nenhum benefício. Esse é um princípio do tipo de alimento. Não tem a ver só com caloria. Sim. Tem a ver com a forma com que esse alimento é. Se é um carboidrato simples, evite-o. Sim. Simples assim. E é interessante porque o que ele falou, as pessoas vão lá no supermercado e elas não percebem. Só olha a caloria. Que quando ela... Não, mas mesmo quando ela olha a caloria, se ele olhar lá 2 fatias de pão integral e 2 fatias de pão normal, elas têm a mesma quantidade de carboidrato. Vão ter 19 gramas de carboidrato. É o que vai ter no pão. Só que o integral, ele não faz o pico de insulina, porque ele tem uma casquinha lá que não deixa a insulina subir. E a insulina, ela faz a pessoa ganhar peso, porque ela acumula. Então, o princípio é muito básico. Se você tirou aquilo que protege o alimento, refinou ele, o seu corpo vai entender e vai lançar insulina. Muito, grande quantidade. E a insulina acaba engordando. Você pode ver que quem faz uso de insulina, o próprio diabético, quando ele faz uso de uma insulina em grandes doses, ele acaba acumulando gordura. A gordura, principalmente a gordura abdominal, que é a mais perigosa. Porque ela é que aumenta o risco das doenças cardiovasculares. Mas aí vem uma outra coisa. E aí o cara pega, olha que loucura, porque aqui nós estamos falando de alimento, mas aí o cara fala, não, vou fazer uma dieta. Aí eu vou ficar de jejum, não vou comer, não estou falando do jejum intermitente não, estou falando aqui, as pessoas falam, não, vou fazer uma dieta, eu vou ficar 4 dias de jejum. Você acha que emagrece 4 dias de jejum? Você diz só durante 4 dias. Você sabe o que a pessoa, ela fica lá na água, no líquido, 4 dias. Aí o que acontece? O corpo desacelera, porque ele percebe que não tem entrada, aporte de alimento, aí ele desacelera. Eu tenho que guardar para sobreviver. Só que depois de 4 dias que o cara tá nisso, o que o corpo faz? Aí quando entra um alimento, qualquer que seja, absorve tudo. Tem que guardar reserva. Aí é onde o cara engorda. Porque depois de um jejum intermitente ou de alguma dieta que você tá fazendo, a reentrada do alimento não pode ser qualquer alimento. Guilherme, deixa eu só finalizar. Então, certo. Porque aí a pessoa ela já fez o princípio errado. O ficar sem comer é pior. É muito pior do que se alimentar pausadamente. Porque o ficar sem comer faz o seu corpo acumular tudo que chegar. Tudo que chegar nele, ele vai querer acumular. Fora a perda de músculo, né? Exatamente. A gente vai... Aí nós vamos chegar nisso ainda. Que é um outro princípio. Porque é uma outra coisa. Por exemplo, perder peso é igual a emagrecer? Oh, isso aí é algo interessante. Eu acho que não. É uma outra coisa, um outro princípio também. Então, que vai lá, falou. doutor Francisco. Essa última pergunta dele, perder peso é igual a emagrecer? Não, tem nada. Tem pessoas que acham que ela tá fazendo uma... Olhando só a balança, ela olha só a balança. Uma prévia para entrar no peso para lutar no UFC, perdendo líquido. Eu já vi pessoas que amarram uma sacola, ou então até se vendendo uma blusa... Pra suar. Pra suar. E eu já comprei essa blusa, inclusive. Mas não, quantas vezes você vê gente correndo no zoológico vestindo um saco de lixo? Aquilo não tem, assim, aquilo o povo é doido, não sabe, né? É uma ignorância nesse aspecto, porque a pessoa ali tá perdendo líquido. Chá de hibisco, só pra fazer xixi. Muito chá de hibisco. Não adianta Hoje nada. eu vi uma nutricionista falar, até falei com o Francisco agora há pouco. Ela dando, porque perder líquido faz parte do emagrecimento. Não faz. Perder líquido, você está sobrecarregando o seu rim. Não é assim que funciona. Você está desidratando. Em algumas situações específicas, a pessoa pega, tá com edema e tudo mais, mas não tem nada a ver com o emagrecimento. É por isso que a gente fala, para evitar ficar pesando constantemente, porque tem uma variação de líquido que é normal, depende de vários fatores. E não é isso que é importante. O importante, estruturalmente, a pessoa ela é músculo, gordura e líquido, é o que dá essa variação. Então a pessoa fica muito vinculada ao peso em si, às vezes ela está perdendo líquido, achando que está numa dieta saudável e não está. Inclusive essa pergunta aqui, né, já de última hora, que a pessoa ela está fazendo essa dieta de final de ano, é verão que está chegando, eu preciso estar bem durante as férias. O que é o ideal? Qual que é um tempo saudável de emagrecimento para a pessoa largar de loucura e falar, pelo menos tanto tempo para perder uns 5 quilos? O que eu falei, deixa eu só começar aqui. Esse aqui eu tinha acabado de falar com o Francisco. Olha que coisa interessante. Às vezes a pessoa ela tem um plano de emagrecer 10 quilos em 2 meses. Isso é muito difícil de acontecer.
a chance de um reganho é muito grande. A pessoa, ela tem que programar, ela fala, olha, eu quero chegar bem no verão, eu vou me programar ao longo do ano para perder peso de forma escalonada. 1-2 quilos por mês. É melhor você comemorar pequenos ganhos do que chegar no final do ano, aí você fala, não, eu vou lá, quero perder 10 quilos, não perdi. Ah, já que eu não perdi, vou chutar a jaca, vou meter o pé na jaca. E aí é a hora que a pessoa não consegue perder peso. Assim, uma coisa que são duas coisas. A questão do o organismo, ele tem uma inteligência biológica, né? O organismo, o ser humano, ele é muito adaptável. O nosso corpo, ele não é diferente da nossa mente, ele se adapta às mais diversas condições. Então, uma coisa que eu percebo é que uma dica pro ouvinte, você precisa variar as suas formas de fazer dietas para emagrecimento, porque o seu organismo acostuma. O jejum intermitente é uma excelente ferramenta, mas as pessoas, ela vai ver que se ela ficar repetindo aquilo ali, o resultado vai ser ruim. Por isso que é importante ele ter um acompanhamento para fazer alternâncias de método, ter um planejamento, ao invés de fazer uma dieta maluca. Eu sempre falo, quem me acompanha sabe que não existe uma forma ideal de fazer regime, mas existe uma forma ruim. A pior maneira de fazer regime é fazer regime sem atividade física. Por quê? Porque você vai depletar músculo, seu organismo vai perder músculo. Como eu falei, seu organismo ele é inteligente. Se você está ganhando menos, comendo menos caloria, ele vai jogar fora quem gasta mais. É igual você parou de diminuir o seu salário, você vai cortar os gastos. E como eu falei, estruturalmente, nós temos músculo e gordura. Gordura com baixo metabolismo, músculo com alto metabolismo. Então, a pessoa que ela faz uma restrição calórica, o organismo ela vai tentar perder músculo de qualquer jeito. Você já deve ter visto uma pessoa que fica doente, faz uma cirurgia, ela fica com os bracinhos fininhos, ela perde músculo. Então, ela vai perder músculo. E fica aquele pescoço muito fino, né? Parece doente. Exatamente. Mesmo. Eu gosto de dar E aí entra no chamado... Por que é difícil? No chamado efeito sanfona. Por que cada vez mais é difícil a pessoa perder peso? Por causa desses dois princípios que eu falei. Primeiro, seu corpo se adapta. E segundo e mais importante, por causa do efeito sanfona. Vou dar um exemplo para ficar fácil para o ouvinte entender. Vamos supor que ele pese 100 quilos. É só uma ilustração. E vou fazer uma dieta maluca. Não consigo fazer atividade física. Vou fazer uma restrição calórica absurda aqui e perdi 20 quilos. Uau! Foi para 80. É sucesso? Nem sempre, Guilherme. Um exemplo. Porque se ele perdeu 20 quilos sem atividade física, vamos supor que ele perdeu muito. Perdeu uns 12 quilos de músculo. Baixou o metabolismo. Só 8 quilos de gordura e 12 de músculo. Isso. Baixou o metabolismo, depois comer... cheguei na minha meta, vou parar o regime. Ele vai voltar a comer o que ele comia antes sem engordar e o organismo dele vai recuperar aquele peso. Devagar ele vai caminhar para recuperar aquele peso. E o pior vem agora. Aí ele volta por 100 quilos. Voltou para estaca zero? Não. Porque ele ganhou os 20 quilos, mas como ele não está fazendo atividade física, ele não ganhou os 12 quilos de gordura. Não, de músculo. De músculo. Ele recuperou mais gordura. Então ele chegou no peso que ele estava com uma proporção de músculo menor. É mais difícil dele emagrecer agora porque o metabolismo dele está baixo. Eu dei um número alto, mas assim, pessoas vão fazendo dieta ao longo da vida e esse é o efeito sanfona. Engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Vai fazendo uma coisa que é muito estudada hoje, que é uma coisa chamada sarcopenia. Uma obesidade sarcopênica, que é diminuição da musculatura. Todo mundo, depois dos 30 anos, já começa a perder musculatura. Então, ela tem que combater isso. Então, o que eu falo para a pessoa que quer fazer dieta? Se você não pode fazer exercício, é melhor você nem fazer dieta. Faça uma reeducação alimentar, não ganhe peso, coma normal, mantenha, organize a sua vida para você poder fazer atividade física. Porque a sua dieta sem atividade... Não é só questão de perder. Ah, mas eu estou perdendo sem atividade. É o que eu expliquei. Não é só perder. É não perder músculo. Mais importante do que perder peso é perder exclusivamente gordura. Aí está o princípio do efeito sanfona. Que eu tenho certeza que quem luta contra a balança já percebeu que hoje
é mais difícil perder peso do que alguns anos atrás. Isso aí é muito triste. E aí, então, nós estamos falando aqui, mas não é que nós somos contra fazer dieta, não. Pelo contrário. Eu acho que a dieta é o start que a pessoa precisa para ela começar. Às vezes ela está tão acima do peso que para ela fazer uma atividade física ela tem dificuldade, ela tem dores, ela tem dificuldade de andar, dores de joelho, porque o peso... ele vai chegar num ponto que a pessoa vai ficar limitada. É como se você colocasse... Às vezes tem pessoas aí que carregam nas costas, né? Só você colocar um saco de arroz na barriga, ele carrega o próprio peso. Tá doido. Em excesso. E aí, ele não consegue fazer atividade física. Então, nesses casos, né, a dieta, ela vai ser importante. Às vezes o cara precisa de um remédio. Ele pode ter necessário ir no médico para ter um remédio. E hoje tem muitas medicações no mercado. O que nós estamos aqui também é para alertar com relação a isso. Por quê? Existem... Na internet, se você jogasse medicamento para emagrecimento, deve sair uma lista com uns 10 mil. De todo tipo, com chá, com remédio para aumentar o metabolismo, natural, não, de todo tipo. Preta, aí vem assim, ó, perca 8 quilos em um mês. Gente, nós não somos bobo. Nós temos que fugir desse tipo de propaganda, porque isso não acrescenta nada para sua vida. Você vai comprar uma medicação que você não sabe o que está tendo dentro, porque a maior parte deles nem tem no rótulo aquilo que está lá. Pode ser um alimento contaminado, um medicamento contaminado, e nós vamos colocar dentro do corpo. Então, quando você for fazer quiser fazer um emagrecimento, não vá vendo a blogueira da internet. Procure um nutricionista, um médico especializado em emagrecimento, para que ele possa conduzir o seu emagrecimento de uma forma saudável, aliando a dieta, a necessidade de uma medicação e a atividade física. Você tem que equilibrar, porque nós estamos de equilibrar. Sim. É porque senão a pessoa chega lá no Francisco, porque ele fazia isso muito, eu nem sei se ele está fazendo. Ah, não, eu não consigo fazer dieta. Coloca um balão em mim. Olha só. Como se o balão fosse o melhor tratamento do mundo. E a pessoa já chega dizendo qual é o tratamento. Não, porque eu já vi no Google, se eu colocar um balão intragástrico, eu vou emagrecer. De fato, ela pode emagrecer. Algumas pessoas realmente emagrecem, mas é o efeito da perda de peso rápido, perda muscular, efeito sanfona, reganho de peso e sai pior do que estava. Ainda gastou dinheiro de uma forma desnecessária. Não que o balão seja ruim, mas não é... O Francisco vai falar sobre isso. Não substitui. Parte de um caminho, né? O pessoal já quer usar como se fosse a solução e nem é. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, então. Deu para ver que o assunto aqui dura a semana. Mas a gente não tem uma semana inteira, por isso nós vamos remir o tempo. Na volta, eu quero saber o seguinte. Os doutores falaram aqui, doutor Hélio e doutor Francisco, disseram que tem pessoas que gastam muita energia, que o metabolismo é um metabolismo muito acelerado, e tem pessoas que gastam menos. Então, entendi. É o motorzinho do Golzinho e da Ferrari, né? Exatamente. O mesmo litro de gasolina no motor do Golzinho anda X quilômetros. E o mesmo litro de gasolina no motor da Ferrari, amigo, não dá nem 1 quilômetro. Isso aí. Então nós queremos entender como promover o nosso motor de Golzinho, motor de Ferrari. Dá? Será? Sem dúvida. Então, na volta, fala doutor aqui na Vinha FM, você acompanha doutor Hélio Arão e também doutor Francisco Rebouças. Já faz o seguinte, já segue eles no Instagram aí durante o intervalo, já vai seguindo que as dicas estão lá. Então é @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Segue aí e na volta a resposta para essa pergunta, fora também essas dietas loucas. Já ficou claro aqui que uma semana para perder 8 quilos não é o caminho. Na volta a gente conta quais são as melhores. Sai daí. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor. Estamos de volta no Fala Doutor aqui na Vinha FM. Você pode nos acompanhar na rádio, na internet e também no portal vinhafm.com, no aplicativo do seu celular. Importante dizer, toda quinta, 5 da tarde, esse encontro é marcado. Te espero sempre aqui. Dr. Hélio Arão e Dr. Francisco Rebouças estão sempre aqui. Vou repetir o Instagram para quem não anotou, é Dr. Hélio Arão Júnior e Dr. Francisco Rebouças, ok? Segue lá. E eu fiz a pergunta de ouro. É o motorzinho de Gol e o motorzinho de Ferrari, né? Motorzinho nada, né? Um motor V8, 8 bocas, que assim, 1 litro de gasolina não dura 500 metros. A grande pergunta é como promover o nosso motor interno para que a gente consuma a energia que nós estamos ingerindo. Porque tem gente que come um pãozinho e fala, pai, mas eu como pouco e ainda assim engorda. Eu engordo só com ar. Pelo amor de Tô Deus. engolindo ar, tô comendo alface e engordei. Pensei em comer, eu tô gordo. Toda semana. Bom, Guilherme, tem 2 formas. Tem a forma, você aos poucos trabalha esse motor, que é o quê? Você construir metabolismo alto, construir músculo. Então, quando se fala de metabolismo, para quem quer emagrecer,
As pessoas acham que o melhor é o cardio. Na verdade, se ela quiser manter, o melhor é a musculação, porque ela vai manter o metabolismo maior. Todo exercício é bom, melhor do que não fazer nada. Mas se você quiser aumentar o seu metabolismo, é aumentar massa muscular. Isso, para mim, é claro. E uma outra coisa que você pode fazer, às vezes não é ao longo do tempo, mas é dar uma pequena turbinada. Como que é isso? Quando você faz uma atividade física de alta intensidade, que você atinge a sua frequência cardíaca e força a sua musculatura, você consegue manter naquele dia o seu metabolismo queimando calorias, mesmo em repouso. Isso tem sido muito estudado pelos preparadores físicos. Mais ou menos o seguinte, você faz em vez de fazer uma atividade em 40 minutos, leve, moderada, você faz uma atividade de alta intensidade para chegar no seu limite, dá uma pequena fadiga muscular, e aquilo entende que, além de você, ao longo do tempo, e ganhando massa muscular, naquele dia você vai ficar com gasto calórico um pouco acima da média. Vai literalmente queimar em repouso. Isso é aquilo que eu falei, que está nos 3 princípios, é o gasto. Você vai aumentar o gasto. Literalmente, não tem jeito de tratar emagrecimento sem diminuir o aporte e aumentar o gasto energético. Aí, nesse caso, quando a pessoa quer aumentar o motorzinho, né, nós precisamos de ganhar massa muscular. Nesses casos, o auxílio médico também vai bem, porque existem algumas substâncias, alguns medicamentos, até hormônio, né, que se tiver bem indicado, por exemplo, a pessoa quer melhorar a massa muscular, lá ela está na academia e ela vai lá, porque a tendência do obeso, principalmente no homem, é reduzir a testosterona quando ele está obeso. A tendência é porque ela vai ficar sequestrada na gordura. E aí ele está lá com a testosterona de 250, abaixo do limite mínimo. Ele pode fazer atividade física e ele vai fazer, mas ele vai ver pouco resultado. Aí ele começa a desmotivar, porque ele não atinge o motor da Ferrari, porque ele não tem substrato para fazer músculo. Nesses casos, a avaliação médica é importante, porque ele pode, às vezes, ter que passar por uma reposição hormonal. Quando ele ajusta o hormônio dele, não é ajustar para ficar um bodybuilder, não, porque isso aí faz mal para a saúde. Nós estamos falando de colocar dentro do fisiológico, daquilo que o corpo dele produz sem desligar o eixo, né, cerebral. Daquela loucura exagerada de ter um músculo gigantesco. Não, isso aí não é saudável. Isso aí nós vamos falar em um outro momento, num outro programa, mas isso não é saudável. Nós estamos falando daquilo que é fisiológico e saudável. Colocando o hormônio, otimizando o hormônio dentro do limite normal, ele vai sentir um bem-estar, vai se motivar, vai ter ganho de massa muscular. Automaticamente, quando ele ganha massa muscular, ele vai ter uma melhora no seu metabolismo, vai aumentar o seu gasto. Porque não tem jeito. Nós temos que gastar de alguma forma. Ah, mas então eu posso tomar uma sibutramina que vai aumentar um pouquinho, acelerar meu metabolismo. Você até pode. O problema são os efeitos que ela vai te dar. Sim. De estresse, de ansiedade, de irritabilidade, de tremor, de fadiga. Então, não tem almoço grátis nessa área. Todo mundo. Tudo vai ter complicação. Não tem jeito. Nós começamos brincando aqui, Guilherme, sobre segredo, né? Qual que é o segredo do emagrecimento? Segredo fala de um caminho fácil, né? Uma dica, um atalho. E, na verdade, não existe um atalho. Passa todo o emagrecimento sem restrição calórica e gasto calórico, não existe, ponto final. E aí, às vezes, algumas pessoas, eu trato o grande obeso, e às vezes fica desanimado. Mas eu quero dizer pro ouvinte que é um caminho. Não é... O pior é você estar ganhando peso. Que eu vejo algumas pessoas que eu falo assim, eu até comento, o pior cenário é aquela pessoa que está no processo de engorda. Ela vê ela que hoje ela está um peso, amanhã ela está no... Ou seja, ela está com o hábito de ganho de peso. Essa pessoa, qual que é a prioridade dela? Parar de ganhar peso já é um ganho. Só que a pessoa, ela ganhou peso em 40 anos, em 30 anos, e ela quer emagrecer em 3 meses, né? E isso é utópico, isso não é real, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por mais que haja propaganda em relação a isso, não vai acontecer. Então, assim, a pessoa precisa entender que ela está num caminho longo, e ela vai ter pequenas oscilações, pequenas quedas, mas ela não pode voltar, porque chutar o pau da barraca não pode ser não pode ser uma opção. Ela não pode voltar para a estaca zero. Se ela escorregou um final de semana, pronto, para de ganhar. Parar de ganhar, ganhar peso, eu estou falando, é o primeiro passo. E depois ela vai se adaptando para criar um planejamento. E esses micro resultados são muito importantes, porque o obeso mórbido,
Não é de um dia para noite, Guilherme. E é tão complexa ganho de peso, porque assim, a gente está falando aqui em emagrecimento. Perder 5 quilos é difícil para todo mundo. É muito difícil para mim, para o Hélio, para todo mundo. Perder 10 é bem mais difícil. Perder 20, 30, precisar perder 40 quilos já se torna praticamente impossível. Até chegar no índice de falha do tratamento clínico da obesidade mórbida, que é quem tem o IMC acima de 40, a falha do tratamento clínico, o que é tratamento clínico? Dieta, atividade física, ela é maior do que 98,5%. Ou seja, aí vai precisar de uma ajuda especializada. Apesar de não ser um mar de rosa, não tem outro tratamento melhor. Por quê? Porque em algum momento não tem mais volta, entendeu? Mas ela não chegou na obesidade mórbida de um dia para a noite. Então ela passou pelo sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. Então isso é importante a pessoa saber, não estar num processo. Você precisa se avaliar. Eu estou ganhando peso, meu peso está estável, eu estou diminuindo. Para você ter um planejamento, né? E valorizar o que o Dr. Hélio falou, dos pequenos resultados, que isso é fundamental. Nós estamos aqui para falar a verdade. Às vezes não é o que dá mais ibope. Nós não vamos aqui falar de um remédio natural que surgiu que queima gordura e está... Como é que a propaganda está? É a pílula seca a barriga. Exatamente. Não, isso tem muito. E o que o Francisco está falando é tão interessante porque a gente vê amigos, pacientes, que você vê ele hoje, ele está com peso. Aí você fala, meu irmão, você precisa de mudar seus hábitos. Ele ainda ele está no sobrepeso. E aí, numa consulta seguinte, daí 6 meses, ele já está com obesidade grau 1. E aí você fala, mano, você está fazendo atividade física? Tô fazendo, mas eu faço para comer. Então, assim, ele não faz para estabilizar o peso, ele faz para ter liberdade para comer. Ou seja, essa é a cabeça de uma pessoa que vai ficar obesa mórbida. E sabota o próprio exercício físico que ele fez. Porque aí ele está fazendo simplesmente para ter o direito de comer. Vezes. E aí é muito difícil. E aí o Francisco tocou na cirurgia bariátrica e eu acho interessante porque eu acompanhei a cirurgia bariátrica quando eu fazia residência, né? Nós fizemos muita bariátrica naquela época e no começo, realmente ela era uma cirurgia problemática porque estava assim no começo, mas tem mais de 20 anos. Hoje já mudou tudo, hoje nós faz tudo por vídeo. Então, não é um mar de rosas. Mas se você for analisar a mortalidade por uma cirurgia bariátrica e for comparar a mortalidade do obeso por doenças cardiovasculares, por infarto agudo do miocárdio, por diabetes, por outras doenças, você vai colocar na balança. É um desequilíbrio tão grande, porque a bariátrica não morre quase ninguém, a mortalidade é mínima. As complicações no pós-operatório são de ajuste da cabeça da pessoa, ajuste metabólico. São pequenas complicaçõezinhas que toda cirurgia traz. Mas se você for comparar com o benefício porque hoje a gente sabe, tem trabalhos aí mostrando, teve um trabalho em inglês que mostrou que o obeso vive 10 anos menos. O obeso mórbido vive em 10 anos menos. Então, nós não podemos, por conta do medo de um tratamento, deixar chegar nesse grau. E se chegou, temos que reverter. De alguma forma, nós temos que tomar uma atitude. Perfeito. E para você que está ouvindo agora eu vou entrar nesse ponto, então, os termos da bariátrica, só para aqueles que entendem. Até aqui ficou claro. E às vezes as pessoas pensam assim, não, mas o beabá a gente sabe, o básico a gente sabe. Mas pessoas humildes, elas têm que ouvir o básico. Porque a humildade te permite acessar aquilo que você não entendeu. Então, se não fez sentido até hoje o emagrecimento, talvez passe a fazer sentido agora. Então, qual que é o básico e o que é que está sabotando o emagrecimento dessas pessoas, doutores? Olha, são obviedades, mas às vezes são nas obviedades que a gente se perde, que a gente deixa de fazer. Essa restrição calórica, atividade física, quase todo mundo sabe. Só que às vezes essa falta o fino ajuste. Esse princípio que a gente deu, de ela saber a diferença do alimento, que é o caminho que ela está, se ela está ganhando, que mais importante ela não ganhar do que ela perder, se ela já não está ganhando, já está melhor do que ela estivesse ganhando peso, isso é fundamental. Né? E chegou um nível de obesidade mórbida, aí não tem jeito. Aí eu vejo muitas pessoas falando, mas assim, eu conheço um fulaninho que operou bariátrica e ganhou peso de novo. De fato, no mundo inteiro, a falha da cirurgia bariátrica, independente da técnica, varia de 20% a 30%. É alta, né? Bastante. De 20% a 30%. Mas 70% dá certo. Mas a falha do tratamento clínico é 98,5%. Então, assim,
A bariátrica é algo que é uma mudança permanente no estilo de vida. Então não é a primeira opção. Mas infelizmente, Guilherme, tem pessoas que lançam na conta da força de vontade, pessoas que eu já ouvi pacientes dizer isso, eu não vou operar porque eu tenho vergonha na cara. Acha que é só a questão do hábito. Uhum. Você pegar bilhões de pessoas com obesidade mórbida no mundo e jogar todos eles na conta da força de vontade é no mínimo inocente, né? Será que 98% dessas pessoas não vão ter força de vontade? É aquela fala muito maldosa, né? Fala assim, você é gordo porque você quer, basta apenas parar de comer. E aqui tá provado que Exatamente. não. E aí ele falou você tá falando de algo básico, a gente tá esquecendo de uma coisa importante também, que é o sono. Porque durante o sono, nós também produzimos um hormônio, que é o GH. Hoje na academia aí, a galerinha injeta o GH no intuito de emagrecer, de secar, de definir. Nosso corpo produz o GH naturalmente, numa noite de sono bem dormida. Então, isso também é um princípio, né? Se você quer emagrecer, você não pode ser aquele cara da noitada, de passar a noite inteira na farra aí, comendo, porque aí você tá mexendo na dieta, mexendo na sua qualidade de sono e aí no outro dia você não consegue nem treinar. Então você já percebeu como é que as coisas são? Então o sono é importante. Uma outra coisa que é mito e que a gente tem que desmistificar: alimento diet. Eu vou tomar uma Coca-Cola zero porque não faz diferença. Isso não faz a diferença no seu emagrecimento. Não. Então, assim, a gente tem que tirar essas conversas. O cara vai, come um sanduíche com 3.000 calorias e toma uma Coca zero. Melhor do que assim, é difícil falar isso, né? Mas ela tá envolvida num hábito ruim. Ela é melhor que a outra, do ponto de vista calórico, mas do ponto de vista de hábito vai ter muito pouco resultado. Agora, uma outra coisa que é uma dúvida comum quando se fala de emagrecimento, que é muito vigente, são as injeções, né? E as injeçõezinhas funcionam? Tem um monte. Ou não funcionam, né? Injeção de enzima, injeção de os análogos do GLP, que na verdade é o hormônio da fome que eu falei que é produzido no final do intestino pelas fibras, né? É muito estudado isso. Pesquisaram esse hormônio na saciedade, vamos produzir sinteticamente esse hormônio, tratando diabetes, tratando sobrepeso. Funciona, eu quero dizer para vocês, funciona. Sim, mas você tem que pensar para quê? Eu quero só perder. Qual que é o resultado médio dessas injeções? De 5 a 15% do peso. A depender se a pessoa está fazendo dieta e atividade física e do tempo que ela vai usar, né? Porque quando parar de usar, ela vai voltar a ganhar peso. Então Francisco, sou particularmente contra usar ela só para perder peso. Por quê? Porque você vai forçar um efeito sanfona. Eu sou a favor dela dentro de um programa de reeducação alimentar, de atividade física. A pessoa precisa de um sprint, precisa de um pontapé inicial para poder começar a academia e ele vai se sentir melhor, vai cuidar melhor da estética, vai mudar os hábitos e ali perder 10, 12 quilos é fundamental. Agora eu ganhei peso agora no final do ano, no começo do ano, eu ganhei uns 15 quilos, vou precisar perder esses 15 quilos, vou usar a injeção. Péssima ideia, porque você vai perder esse peso, ganhar numa proporção menor de músculo e vai estimular o efeito sanfona. E outra coisa, você vai... Lembra que eu falei que o corpo se adapta? Sim. Se você usar ela hoje, o resultado dela, se você usar no ano que vem ou mais pra frente, o resultado não é igual ao que você usa hoje, porque tem a adaptação do seu organismo. E sem contar que o que o Francisco está falando aqui, nós estamos falando, quando você fala inibidor de GLP, você está falando Saxenda, vou falar nomes, Victoza, Ozempic, Trulicity, são medicações que estão na moda para emagrecimento rápido. Porém, o fato de você aplicar essas injeções não quer dizer que você vai emagrecer. Não são todas as pessoas que emagrecem. Também não quer dizer que você vai tolerar o uso, porque o principal efeito colateral dela e que é desejado é a náusea e o vômito. Muitas pessoas não conseguem tolerar a náusea e o vômito, porque a pessoa fica o tempo inteiro com a sensação de que está cheia. Porque esse é o objetivo, ele lentifica o esvaziamento do estômago para gerar uma saciedade, produzindo esse hormônio. Então, o fato de usar só não garante o emagrecimento. Algumas pessoas vão ter emagrecimento, mas o que o Francisco falou, os estudos que falam sobre o GLP, eles mostram que para você ter um real ganho nessa medicação,
ele tem que ser associado à atividade física. Sim. Aí sim, você vai potencializar o efeito do remédio. Porque não é um remédio barato. Pra você ter uma noção, um Victoza hoje, ele vai custar em torno de R$500. Nossa. Um Saxenda em torno de tratamento. R$600. O Ozempic em torno de R$800. Então você pegar R$800 pra jogar fora, é algo que assim... R$800 que ele falou o mês, né? O mês, Mas às vezes não é você vai ter mês, que tô usar falando mês. mais tempo, dependendo da situação. E dependendo da dose que você precisa usar. Por exemplo, tem pessoas que precisam de ajustando o Saxenda, ele não dá mais do que 20 dias. E aí você está gastando R$500 em 20 dias que não adiantou. Então, não é que nós somos contra. Eu até sou a favor. Ou às vezes até gosto, piorou, né? Eu até gosto, até prescrevo. Muito para aqueles obesos que eu preciso operar ali, que precisa perder um peso, está com câncer de próstata, eu preciso que ele emagreça rápido. A gente usa para que ele perca peso ali e facilite a cirurgia. Mas não adianta... Dentro de um planejamento, dentro de um propósito. Não adianta a gente dar o remédio, porque senão a pessoa vai falar, não, eu vou tomar o remédio e agora eu vou emagrecer. Não é assim. Assim como também não funciona com a sibutramina. Sibutramina, que é uma outra medicação que também é inibidora de apetite. Só vai funcionar se você tiver uma reeducação alimentar. E assim... Não tem jeito. Toda a medicação que você vai usar para perda de peso, seja ela Não foge injetar... o princípio. O princípio é o mesmo. Vai precisar de atividade física e vai precisar de restrição E vai calórica. gerar em você uma ansiedade, porque o seu cérebro está pedindo um outro tipo de alimento. Então, esse primeiro passo, você tem que vencer os obstáculos. A perseverança é a chave final. Você falou de uma coisa interessante, que era as enzimas, que era a aplicação intradérmica de enzimas para digestão de gordura. Isso aí é algo que é controverso. A literatura ela não aprova isso. Tem gente fazendo de todo lado. Isso realmente ele dá uma perda de peso pequena. O reganho é imediato e não adianta nada. As pessoas fazem isso e depois elas ganham mais peso, fica pior, sai frustrada e aí acaba chutando o balde. Então, eu acho que assim, primeira coisa, apesar de a gente estar batendo tanto nisso, volta pro princípio. Faz o básico ali, né? Inclusive eu entendi. Faça as pazes com o que é correto, que é o exercício, a boa alimentação e valorize os pequenos ganhos, as pequenas conquistas, né? Uma coisa muito importante que eu vejo algumas pessoas sofrendo é o desconhecimento. O Hélio falou no começo, ela ganha peso, mas não come muito. Eu ouço isso direto, eu não como nada, porque come errado, escolhe mal os alimentos em horários de alimentação errado. Né? Um clássico o pão com manteiga e um suco de laranja logo no início da manhã. Aquilo o pão de queijo. Uma bomba de carboidrato simples associado com açúcar que vai gerar seu pico insulínico lá em cima. E às vezes as pessoas têm ideias erradas sobre alimentos, que às vezes é até melhor do que esse tipo de alimento. Alimentos até mais calóricos, com aporte de gordura maior. Às vezes é melhor você comer um alimento que tem mais gordura e proteína do que um carboidrato simples. Cheio de açúcar. Eu gosto do princípio que você assim, tem na natureza, é disponível. Se tem, é mais saudável. Por exemplo, a gordura, a banha de porco, ela é mais saudável do que o óleo vegetal, do que o óleo de soja. Processado. Porque o nosso fígado está mais preparado, o nosso órgão está mais preparado para gordura animal do que para gordura vegetal nessa quantidade. Na natureza não tem uma quantidade para você juntar uma soja para fazer um óleo ali. É a mesma coisa da gordura saturada. Não existe. O que não tem a gordura do sorvete, a gordura do chocolate, ela é muito pior do que a gordura animal. Porque não tem na natureza. E a mesma coisa o carboidrato simples. Ele não é tão disponível na natureza assim. E aí uma outra coisa que o Francisco falou, porque as pessoas às vezes elas confundem. Eu vou fazer um jejum todos os dias, eu vou comer uma refeição por dia, e aí eu vou comer à noite uma única refeição. Faço um jejum intermitente de 24 horas e como uma vez por dia. Aí à noite, quando ela sai do jejum intermitente, que ela quebra para ela poder... Aí ela cai num alimento rico em carboidrato, sai do jejum de forma incorreta, porque ela não está sendo orientada, aí ela come lá algo que ela faz? Eu tenho que comer muito, porque eu só vou comer amanhã à noite. Olha o princípio. Então eu fiquei o dia inteiro sem comer, mas eu tenho que comer demais, porque eu tenho que guardar até amanhã à noite. E o corpo entende isso. Aí ele quer reservar. Onde que ele reserva? Gerando gordura abdominal. Por quê? Para ele estocar. Então é um erro. Eu como pouco, eu só como uma vez por dia, mas quando eu
eu como totalmente errado. É uma refeição de muitas calorias, né? E Não errada. é só 2.000. Quando a pessoa que está fazendo jejum intermitente, quando ela sai, ela tem que comer algo proteico, de baixo índice glicêmico, para que ela não faça o pico de insulina e não armazene aquilo que ela comeu à noite, que isso é pior do que ela estava. Lembra que eu falei que o excesso de peso ele é complexo e multifatorial. Ele envolve hormônio, ele envolve psicológico, ele envolve várias coisas. E da mesma forma o tratamento não é diferente. Se você quer combater o excesso de peso, você tem que atacar de todos os lados. Alternar as formas de fazer dieta, ter um programa de educação. Hoje a pessoa não tem desculpa, Guilherme, não tem. Ou, eu não tenho tempo. Em 20 minutos, você não tem 20 minutos por dia. Eu não tenho dinheiro. Hoje na internet tem tanto plano de atividade física para a pessoa fazer em casa, numa área de 1 por 1, 2 por 2. Então, ela precisa se organizar para fazer esse plano. Se ela tiver condição de ter uma ajuda do profissional da nutrição, é fundamental. Porque as pessoas às vezes têm muito preconceito. Eu vejo isso. E como eu sou médico e trato obesidade, às vezes eu vejo que tem pessoas que têm preconceito com o profissional da nutrição. Vai me passar uma listinha, que tem uma lista que a gente nunca consegue, que tem ricota, que tem aquilo outro. Eu não consigo fazer aquela lista. Mas não tem nada. Se ela teve uma experiência ruim no passado, não quer dizer que vai ser assim. Porque o profissional da nutrição ele é muito importante para ensinar alguns princípios a respeito de alimentação. Com certeza. Alimentação incorreta, alimentação real. E às vezes, dependendo da pessoa, ela precisa ter um suporte ou psicológico ou até psiquiátrico para ajudar ela a passar essa parte de ansiedade. Porque, Guilherme, a gente não come, não é por fome só, né, Hélio? A maior parte é por compulsão. É por, assim, nós comemos, é por cultura. Durante a pandemia, então, não, o pessoal a comunhão comeu muito. é na mesa. Então, nós comemos por hábito, às vezes tem um hábito de comer, nós comemos por ansiedade, por compulsão também. Então, nessas, a gente tem que tentar administrar os momentos que vai ter a ingesta calórica, que é saudável e fundamental. A pandemia me mudou tanto que esses dias um amigo me ligou e falou assim: Guilherme, vamos ali comer um negócio? Eu falei, bora, deixa eu só terminar de almoçar e já tô indo, né? Tudo pela amizade. Mas deixa eu te falar uma coisa interessante que o Francisco falou aqui. Uma outra coisa que nós temos que criar o hábito, principalmente nas 3 grandes refeições, é de desligar as telas, comer sem ficar vendo televisão, porque quando você está vendo televisão, você vai comendo de uma forma descontrolada, você não percebe. Não dá saciedade. Você não tem a saciedade. Comer vendo telas é um problema para quem quer perder peso. Então você desliga as telas, mastigue bem o alimento, porque quanto mais você mastiga o alimento, mais saciedade você vai ter, então você vai comer menos, evitar líquidos durante as grandes refeições, porque isso promove um esvaziamento mais rápido do seu estômago, gerando uma saciedade mais rápida, mais demorada. Você vai acabar, porque vai lavando o alimento, você consegue comer mais. Então essas coisas básicas a gente não percebe. Os nossos filhos, eles começam a ver telas na hora de almoçar, e aí não pode, porque isso desenvolve desde pequeno. Aí cria aquele hábito, aí come, vai mastigando, vendo filme, aí é um filme lá e ele tá comendo sem parar. Nem olha pra comida, engole sem nem mastigar. A gente, pelo menos nas grandes refeições, nós temos que criar esse hábito. E evitar também, você falou aí agora, evitar o fast food, né? Vou dar só uma passadinha ali no McDonald's, vou pegar um lanchinho. Você tá querendo perder peso? Evita passar. Você sabe que ali não vai ter que o lugar não é adequado? Que você não vai dar conta de ficar sem comer? Evite esses lugares que você vai passar, porque você vai ser tentado a comer. É chocante, mudança de hábito. É chocante, porque assim, uma dieta que todo o alimento é recomendado para uma pessoa adulta, 2.000 calorias por dia, né? Eu me recordo de uma vez olhar um lanche desses fast foods e observar que uma refeição, um lanche lá, um combo, um combinado, dava 1.950 calorias. Falei, meu Deus, com a batata frita, mais do que seu gasto energético basal. Não, eu pensei assim, e assim, uma comida que eu olhei e falei, rapaz, eu fico cheio com essa aqui, mas assim, na hora da janta eu já quero comer de novo. 1.950 calorias. Guilherme, o tema tá muito bom, mas eu queria sugerir um próximo tema, que eu acho que é um gancho aqui. O Hélio falando e eu tava vendo a importância dele, que é a obesidade infantil. Como prevenir a obesidade infantil. Eu tenho 3 crianças, o Hélio tem 2, então a gente sabe... Eu gravei um vídeo que teve muita repercussão ensinando os pais sobre isso. Eu acho que vai ser uma utilidade muito interessante. Tenho certeza que sim. Nós nos comprometemos a fazer esse tema mais para frente aí, como evitar o surgimento da obesidade infantil.
tema fantástico. Topíssima essa sugestão e eu me comprometo aqui a contar a história do gordinho não, hein? Vocês vão me lembrar no dia lá. O gordinho não, já, quando a gente fizer o programa, a história é boa. Você, inclusive falando, ó, não deixe o seu filho ficar obeso, né? Não vale a pena. Inclusive, já pra gente fechar esse tema aqui, que o tempo estourou já há muito tempo, mas nós não podemos deixar de falar. Os grandes vilões e aqueles que são os heróis da alimentação. Coisa básica, vou dar um exemplo. De manhã, você ficou a noite inteira sem comer. Imagina que o organismo então precisa receber alguma coisa essencial para não engordar. Açúcar de manhã jamais, né? Controverso, o Guilherme, a respeito do... tem uma linha que fala que tem que comer de tanto em tanto tempo, e tem o que gosta do jejum intermitente. Então, assim, é controverso, porque antigamente se falava que tinha que, para emagrecer, tem que ficar comendo de pouco em pouco tempo. 3 em 3 horas. Hoje, nem todo mundo que trata obesidade está indicando isso. O que é absoluto? Evitar nas primeiras refeições, seja ela matinal ou após o jejum, aquela primeira refeição, as bombas de carboidrato. O carboidrato processado, o carboidrato simples. Então, se você vai fazer uma refeição, é a primeira... Se você não tem fome de manhã, não coma. Essa é a orientação da maioria hoje. Não precisa ter aquela comida. Mas na primeira refeição, é melhor você comer uma proteína com gordura, ou seja, é melhor um ovo mexido com bacon. Porque ele vai deixar você mais tempo saciado. Ovo mexido com bacon. É melhor do que um pãozão branco. Um pão francês cheio de manteiga. E o pão de queijo recheado? O pão de queijo é uma bomba também, caloria e gordura, né? Não, você quer engordar, mano? Passa ali no... Vou falar o nome, não. Você come 3 pão de queijo, que lá você não dá conta de comer 3. E manda um suco de laranja. Não, aquela broazinha quentinha com a manteiguinha. Hã? Não. Tudo tem que ser... Um amigo meu que perguntou, não fui eu, não. Tá Nós certo. gostamos muito de comer, a gente sabe, a gente compartilha essa luta, né? Então, eu pessoalmente, eu faço uma dieta de emagrecimento permanente. Todo ano. Eu faço um sprint para tentar principalmente, controlar. Principalmente quando nós vamos... A gente costuma viajar junto. Aí ele faz a dieta para ele poder ficar despreocupado na viagem. Falou, ó, depois da viagem eu penso em dieta. Tem uma agora coisa eu tô liberado. pior do que você tá de folga e ficar contando caloria não, aí não dá, não. Realmente. Porque eu acho que é muito saudável. A pessoa que ela aprende a viver bem, ela sabe que tem épocas de não comer e tem época de comer. Mas até no jejum intermitente, quem faz jejum intermitente tem um dia que ele tá liberado para ele comer. É claro que ele não vai explodir, porque ele aprendeu a comer, né? O problema é o princípio. Então, se você todo dia você abre mão, não, hoje eu vou quebrar. Aí você não vence. Mas um dia ou outro, você abrir mão, não faz diferença. E a pessoa tem que se adaptar para o perfil dela. Então tem pessoas como eu que não faz questão de um café da manhã. Sim. Então essa pessoa pode associar um tipo de dieta diferente daquela que precisa comer de manhã. Então, tipos de dieta para tipos diferentes de pessoas, Sim. né? Com muita certeza. Ouvinte, é isso aí. Inclusive, estou ouvindo e pensando aqui, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Então, você quer divertir, quer comer aquele bolo na festa de criança, quer comer o cachorro quente, então, primeiro faz a tarefa de casa, depois vem a diversão. Vai direitinho, come o brócolis, entendeu? Outra depois coisa, vai na festa, não fica com receio de comer, não. Come. Um pedacinho de cada, prova um pouquinho. Não é zerar, não, né? Não, tem gente que vai na festa e come o bolo inteiro. Pronto. Me ajuda. Come um pedacinho pra provar, a pessoa vai e come. Ela quer comer um salgado de cada, um pão de queijo. Não dá. Aí não tem condição. Ele vai na entrevista de emprego e fala assim: conta uma habilidade especial. Você fala, eu dou conta de comer 25 pedaços de pizza no rodízio, né? Essa é a habilidade. Você gosta de comer um pastel na feira? Come seu pastelzinho, um pastel. Eu vejo pessoas aí comendo 3 pastel na feira, mais uma garapa. Olha a bomba. Aí não tem sentido. Ela quebrou a dieta no fim de semana inteiro. Aí você também não tá ajudando, né? Pelo amor de Deus, faz um pouquinho só. É isso aí. Doutor Hélio Arão Júnior e também doutor Francisco Rebouças, obrigado pela presença. E ó, o convite já tá feito. Semana que vem, quinta, 5 da tarde, tá marcado o nosso encontro. Pra quem ouviu essa conversa, quer compartilhar com alguém, entra agora, youtube.com/vinhafm, já compartilha o vídeo que já está no ar e você pode enviar pra quem você quiser ou assistir de novo, ouvir de novo, faça como quiser. Doutor Hélio Arão Júnior, no Instagram, pra galera já entrar e perguntar agora. No meu Instagram é Dr. Hélio Arão Júnior. Quem quiser, segue lá, manda pergunta. E nós estamos finalizando esse tema sobre obesidade, mas aproveitando o gancho que o Francisco falou sobre nós falarmos sobre obesidade infantil, vamos falar desse tema. Mas eu também quero falar um pouco sobre a parte hormonal disso, pra gente poder ensinar
como é que são os ajustes hormonais para a pessoa emagrecer e para ela viver também, né? Eu acho que vai ser um tema também Muito que as pessoas vão gostar muito. Muita certeza. O pessoal tá com o hormônio desregulado e tem gente tomando hormônio sem nem saber como que tá a Não situação sabe do nem organismo. o que tá tomando. perigo. Chegou na academia, não, toma essa injeção aqui. O cara já levanta a blusa aqui, ó, e tome. Você tá doido, cara? Não, eu já tive experiência de ver pessoas usando hormônio de cavalo Você tá em doido. academia. Para ganho de massa. Então, até onde... É outro tema que eu acho que nós temos que falar, hein? Até onde vai a vaidade? Que tal? Pipocando as ideias Não, aqui. já tá, ó, já tem 3 temas aqui ao vivo, fora os outros nós temos que fazer, que tem uma lista gigantesca. Tá aceito aqui. Você que toma Animal Pack, fica no Fala Doutor, nós vamos contar com você pra te ajudar. Obrigado, doutor Hélio Arão, @Dr. Hélio Arão Júnior e @Dr. Francisco Rebouças. Doutor Francisco, valeu demais. Valeu, Guilherme, valeu, Hélio, ouvinte, foi um prazer estar aqui. Quero dizer que a gente compartilha com essa dificuldade de emagrecimento. Nós estamos aqui como pessoas que gostam de comer, que gostam de uma comunhão, que gostam de sentar à mesa e que tem esses mesmos desafios, né? De perder peso. A gente sabe que não é fácil. Então, o que nós fizemos aqui hoje foi compartilhar alguns princípios que às vezes são óbvios, mas se você praticar são importantes, né, para sua vida, para sua vida em geral, né? Tem momentos diferentes, cada um tem um peso diferente, com objetivos diferentes. E eu tenho certeza que foi bastante útil, né? O Hélio falando aqui, os temas pipocando para as próximas vezes, mas isso é que é bom, né? Fica um gostinho de quero mais, porque é um prazer estar aqui com os ouvintes, né, compartilhando um pouquinho de ciência, de medicina, mas de uma forma descomplicada. Um grande abraço. Obrigado demais. Você nunca falou com o seu médico assim. Fala, doutor. É toda quinta, 5 da tarde. Eu, inclusive, estou fazendo consulta ao vivo aqui, fazendo pergunta todo o programa. Se você quiser participar, sempre esteja conosco aqui. Um forte abraço e até o próximo programa. Na Vinha FM, pelo portal vinhafm.com, Fala Doutor.